Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Quentheu, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 114º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa petraria! Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal. Semana passada vimos a divisão política do mundo romano pelo segundo triunvirato. Após vencerem os libertadores na Batalha de Filipos, eles se sentam, principalmente ali o nosso Otávio Otaviano e Marco Antônio, fazem um bem bolado e Marco Antônio então fica com o controle das províncias do leste, enquanto Otávio Otaviano fica com o controle das províncias ali da Espanha, algumas províncias ali na Península Itálica, e o Lépido fica com o controle das províncias na África. No papel, parece que Otávio Otaviano saiu por cima, já que ele fica ali com o controle de Roma, né, que é a capital. Porém, como a gente viu aqui no episódio passado, ele teve muita treta para resolver. Enquanto Marco Antônio estava no leste, reorganizando ali aquelas províncias da Ásia, do mundo grego, ele também aproveita para se promover, para participar de banquetes, cerimônias e recrutando soldados para uma futura campanha contra o Império Parta. E Otávio Otaviano enfrenta na Itália resistência política, fome, tem que assentar mais de 50 mil soldados, então ele faz desapropriação de terra ali para conseguir dar terra para os soldados. Não estava nada fácil para o nosso Otávio Otaviano, então ele teve todos esses desafios. E para completar, no ano de 41 a.C., o Lúcio Antônio, irmão de Marco Antônio, com a ajuda de Fúvia, esposa de Marco Antônio, eles tentam dar um golpe de estado, tomar o poder, mas Otávio Otaviano, junto com seu braço direito militar ali, o Marcos Agripa, conseguem acabar com essa rebelião e por fim nesses devaneios. Porém, como resposta a essa rebelião que parecia estar com o Marco Antônio por trás, uma vez que seus outros, seu irmão, se organizaram, quando o general principal ali da Gália morre, que eram províncias ainda sob o comando de Marco Antônio, o nosso Otávio Otaviano vai lá, toma o comando daquelas províncias e das legiões que estavam lá, virando assim quase que uma declaração de guerra contra o Marco Antônio, porque o acordo não era dessas províncias, não eram de domínio do Otaviano. Marco Antônio se revolta, junta ali uma armada de guerra, soldados, chega até o porto de Brundisio, ele é bloqueado, não deixam ele aportar ali. Marco Antônio então se revolta, faz um bloqueio naval na cidade e parece que agora uma nova guerra civil entre os cesarianos vai começar. E foi ali que a gente parou, o Marco Antônio fazendo bloqueio naval de Brundisio, Brundisio que não permitiu que o Marco Antônio atracar, e vem o nosso Otávio Otaviano averiguar mais de perto a situação, também com tropas. O clima esquentou e é aqui que a gente vai começar no episódio de hoje. Bora! Roma, 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 nua e crua. Muito bem, pessoal.
pessoal, a gente começa esse episódio a 1000 por hora. O Marco Antônio tá ali fazendo cerco em Brundisium, o Otávio Otaviano tá chegando com tropas ali, o clima tá esquentando, ninguém consegue ali baixar a temperatura, acalmar os ânimos, mas vamos entender um pouco melhor aí o contexto. Então, Otávio Otaviano se sentiu traído por Marco Antônio, porque o irmão do Marco Antônio, junto com a esposa do Marco Antônio, acabaram de tentar dar um golpe de estado, levantaram legiões, tentaram tomar Roma na violência, mas como vimos no episódio passado, o Otávio Otaviano, junto com Marcos Agripa, conseguem vencer aí. Só que, lembrando ainda no episódio passado, o Lúcio Antônio tentou cooptar as 11 legiões que estavam ali para a Gália para ajudar a rebelião/revolução, só que as tropas da Gália, leais a Marco Antônio, pediram uma ordem expressa de Marco Antônio, como ela não usou eles, então não compraram ali esse movimento golpista. Já por outro lado, Marco Antônio se sentiu traído justamente por Otávio Otaviano aproveitar a morte de seu principal aliado ali da Gália, né, o principal aliado do Marco Antônio na Gália, para assumir controle das províncias e das legiões estacionadas ali. Então foi isso que gerou todo esse atrito. A gente está com a situação nesse exato momento. Otaviano ali com tropas em Brundisium, em terra, Marco Antônio no mar, fazendo um bloqueio naval no porto de Brundisium, e começa ali uma certa negociação. Começam os dois lados a se falar, mas parece que o clima não vai diminuir a temperatura. Mas, pessoal, aqui vai acontecer um dos episódios mais inusitados da história romana, e é por isso que eu adoro história, é muito imprevisível. Então a gente tá nesse ambiente aí, nesse clima quente, nesse ambiente hostil, com uma guerra agora, outra guerra civil, né, quase prestes a estourar, e acaba que ela não acontece. E por quê? Não sei. Mais ou menos assim, os centuriões, a peãozada aí, os soldados, eles já não aguentavam mais guerra civil. Veio da guerra civil, quase que tá aí mais de 9 anos, quase tem ininterruptos de guerra civil, né, desde o Júlio César contra Pompeu, contra, né, os Populari, contra os Optimati. Depois que o Júlio César vence, ele é assassinado e começa uma nova perseguição. Agora, né, tivemos a guerra dos libertadores contra o segundo triunvirato. Então é guerra civil atrás de guerra civil, e agora o segundo triunvirato está quase entrando numa guerra civil entre si. Mas, né, agora esses soldados que lutaram juntos, do lado ali do triunvirato, a favor do triunvirato, a favor do Otaviano, a favor do Marco Antônio, esses caras ali, mas já são muito parça e são também famílias, primos, então tem o desgaste que teria já em qualquer guerra civil, mas principalmente por ser o mesmo campo brigando entre si. Então é meio que os soldados, os centuriões, eles dão um basta. E eles vão dar mais ou menos uma ideia, assim, tanto pro Marco Antônio, né, a peãozada também tá conversando entre si, enquanto o Marco Antônio e Otávio Otaviano estão tentando negociar, mas sem baixarem a bola, os soldados conversam e resolvem levar uma letra pros seus generais, pra Marco Antônio e pra Otávio Otaviano. Eu vou abrir aspas aqui e dizer mais ou menos como rolou esse papo. Foi mais ou menos assim. Eles colam ali do lado do Marco Antônio e do Otávio Otaviano e dão a seguinte letra: se liga aí, chefinho, sei que vocês estão aí em treta de novo, que vocês querem mais uma vez brigar por poder, a gente entende, mas é o seguinte, cara, a gente tá aqui por guerra. Olha, a hora que a gente tiver que matar qualquer inimigo de Roma, vocês contem com a gente, mas deu aquilo da gente ficar lutando irmão contra irmão, primo contra primo, vizinho contra vizinho, a gente já tá muito tempo assim e não dá mais. Então é o seguinte, nós, soldados, a gente não vai entrar em guerra. Se vocês quiserem resolver pela violência, tudo bem, a gente vai apoiar vocês, a gente vai pegar pompom, ficar na torcida, mas é isso. Vocês aí se resolvam numa batalha gladiatorial, um contra um, quem ganhar leva, a gente fica aqui cada um na torcida pelo seu lado, mas nós, soldados, não vamos pegar uma espada para resolver essa treta. Então assim, ou vocês se resolvem aí num duelo, ou façam uma coisa sensata e conversem, cheguem num acordo. Irmão, fechou? Contamos com vocês. Bom, depois desse papo reto aí dos soldados da peãozada com os seus generais, com a sua liderança, parece que tanto o Otávio Otaviano quanto o Marco Antônio estavam a fim de fazer um duelo. Então assim, eles começam a trocar umas cartas, começam a dar uma chance ali pra civilidade, uma chance pra conversa, pra diplomacia, e o papo vai evoluindo. E daí vai sair o que ficou conhecido como o Tratado de Brundisium. Então as forças vão sentar de novo, vão criar aí um novo arranjo. O que acontece é que o Lépio fica mais escanteado ainda, né, a terceira perna aí desse noviato. O
o Otávio Otaviano assume de vez o controle da Gália e também da Ilírica, então mais duas grandes províncias aí vão ficar sob controle oficial agora de papel passado do nosso Otávio Otaviano. Então assim, o Marco Antônio acaba por ceder um pouco, né, já que ele não ganha nenhum território novo, pelo contrário, ele acaba perdendo, mas porém, todavia, entretanto, ele continua com o Tiranion das províncias romanas. Ali o leste, que era a antiga Grécia, as províncias da Ásia, né, então Atenas ali, Macedônia, a província da Síria, a própria província da Ásia, que seria o oeste da Turquia hoje em dia, já eram províncias riquíssimas, mais povoadas, mais desenvolvidas, então era onde estava o grosso tanto da população quanto do dinheiro ali do mundo romano. Então, apesar do Otaviano abocanhar novas províncias, ele ainda não está com o grosso do dinheiro e do poder, e sem contar que a turbulência política está ali em Roma, onde o nosso Marco Antônio está bem longe. O Marco Antônio tinha um sonho de concluir o que o Crasso começou, o que o Júlio César planejou, mas foi assassinado antes, que era conquistar o Império Pata. E se ele fizesse isso, ele seria um dos maiores romanos, se não o maior romano de todos os tempos, então para ele estava de boa. Além dessas províncias ricas, né, do leste, eu já falei, também estava ali sobre a esfera de influência do Marco Antônio, o Egito, que não era ainda uma província romana, era um protetorado romano, né, tinha Cleópatra, que era a soberana dali, mas assim, isso era no papel, né, na realidade já atuava quase como uma província romana, e também o Egito era um reino riquíssimo, e também temos a Cleópatra. Então, como eu disse, esses episódios eu não estou focando no Marco Antônio, mas assim, apesar dele ceder um pouco, eu quero demonstrar aqui que ele ainda estava com o Tiranion e com as melhores oportunidades futuras, já que era dali que tinha ainda territórios para conquistar e muita riqueza para tirar. Bom, e para selar esse pacto aí, esse tratado de Brundisium, nada mais romano do que celebrar um casamento. Então, Marco Antônio casa-se com a irmã de Otávio Otaviano, a Otávia. Então agora são unidos, têm laços familiares entre os dois, já que a Fúvia morreu, né? Lembra misteriosamente, a Fúvia ajudou naquela rebelião, conseguiu ali um perdão, foi encontrar o Marco Antônio, misteriosamente morre, e agora ele vem ali, casa com a Otávia e ela é papá. Bom, o triunvirato está em paz, né? O segundo triunvirato está em paz de novo, os cesarianos aí estão de boa na lagoa. Voltemos então para a única pedra do sapato dos nossos heróis. E é ele, Festo Pompeu, filho de Pompeu Magno, ainda o último resquício ali da resistência da guerra civil que aconteceu contra o Júlio César, né? Então Pompeu, acabada a guerra ali, acabou nas províncias da Espanha. Pompeu foi o único, dizer assim, figurão que sobreviveu. Ele conseguiu fugir para a ilha, de lá continuar organizando uma resistência, lembrando aí com a chegada do segundo triunvirato ao poder, tivemos as proscrições, o que fez muita gente fugir de Roma e chegar mais perto do Sexto Pompeu ali, se aliar ao Sexto Pompeu. Então o Sexto Pompeu cresceu muito em importância aí durante esses anos, ficou mais forte, lembrando que a Sicília era uma província ali muito importante para a produção de grãos, principalmente para o abastecimento da Península Itálica. E mais que isso, se vocês olharem a ilha da Sicília, é uma ilha assim bem no meio do Mediterrâneo. Então, além do problema grãos da Sicília não estarem abastecendo a Península Itálica, ali da Sicília era uma base que o Sexto Pompeu usava para atacar todos os corredores de navio. Então, se a Península Itálica ali, Roma, tentava importar grãos vindos da Espanha, ou da província da África, ou mesmo das províncias do leste, era muito fácil pro Sexto Pompeu ali da Sicília atacar esses carregamentos, bloquear esses carregamentos. Então a penalidade estava sendo duríssima. A gente abordou um pouco, né, a fome que estava acontecendo em Roma e os problemas políticos que se causaram pro Otávio Otaviano. Então agora, com a paz dos cesarianos, vamos dar uma olhadinha no que estava rolando com o Sexto Pompeu. Sigo meus bons? Então, antes do acordo aí do Marco Antônio, do Tratado de Brundisium, né, tanto o nosso Otávio Otaviano quanto o Marco Antônio, quando eles viram que o clima estava esquentando entre eles, os dois, tanto o Marco Antônio e o Otávio Otaviano, tentaram ali uma aproximação com o Pompeu. O Marco Antônio começa a mandar delegações lá, tentar estabelecer um acordo. O Otávio Otaviano vai casar com uma tia do Sexto Pompeu, a Estribônia, então tentando ali também causar ali uma aproximação familiar, algo que pudesse trazer o Sexto Pompeu para negociar. Porém, após o Tratado de
Brundisium, o clima começa a esquentar de novo contra Sexto Pompeu, já que nem Marco Antônio nem Otávio Otaviano agora precisam tanto dele, então ele vai um pouco para Estanqueiro. Porém, como eu disse aqui, o Marco Antônio queria invadir Esparta, o Otávio Otaviano queria estabilizar a questão política e a questão alimentar ali na Península Itálica para trazer paz de espírito para ele, então eles vão tentar conversar com o Sexto Pompeu mais uma vez. Vão chamar ali, vão fazer uma reunião do triunvirato com o Sexto Pompeu com medo de ser assassinado, faz uma reunião no mar, cada um numa plataforma ali, alguns metros de distância, não tem um contato, mas eles conseguem chegar num acordo. Basicamente, o triunvirato promete, então, como assim, legalizar a condição ali do Pompeu, deixar que ele assumisse o controle legal como governador da província da Síria, da Sardenha, da Córcega, prometem para ele que ele vai poder concorrer a cônsul no ano seguinte, sendo que agora, né, o triunvirato diz que você vai concorrer a cônsul, basicamente você vai ganhar o consulado. Então, Sexto Pompeu também estava ali meio esquentado, resolve aceitar o acordo e aparentemente sela-se uma paz ali entre o triunvirato e o Sexto Pompeu. Vamos fazer o juramento do dedinho. Só fazer uma pausinha aqui para contar uma história, uma anedota aí que também ajuda o Otávio Otaviano a se decidir por conversar com o Pompeu. Como eu disse ali, a crise estava séria alimentar e no meio dessa crise, Otávio Otaviano e a elite romana resolvem fazer um banquete entre eles ali da elite, cada um vai vestido de um deus, né, do campeão ali. O nosso Otávio Otaviano vai como Apolo, deus da sabedoria, fazem um baita banquete, só que isso acaba por revoltar a população que vê, né, tá todo mundo passando fome, crise alimentar. Os nossos líderes, a nossa elite tá fazendo o quê? Tá brincando de Deus, se vestindo de Deus, fazendo banquete. Isso dá um bafafá que a galera tenta invadir ali onde o pessoal tá. O Otávio Otaviano tá quase morto, se não fossem seus guarda-costas. Que lutaram com todas as suas forças para tirar o Otaviano daquela situação, acabam por matar vários e vários cidadãos ali para salvar o Otávio Otaviano. Ele escapa ali por um trecho, mas isso também foi uma pitada ali do tempero que resolve, que é mais um, como posso dizer assim, mais um empurrãozinho para o triunvirato fazer a paz com o Sexto Pompeu. Então, como eu falei, rolou a paz do Sexto Pompeu, agora dá uma estabilizada na questão política, na questão alimentar ali em Roma, e parece que as coisas vão começar a andar bem. Porém, tem algumas coisas, né? Primeiro, o Sexto Pompeu vê que não fez um bom negócio. Por quê? Primeiro, ele já tinha o controle ali da ilha da Sicília, da Sardenha, da Córcega. Então, nada mais que o triunvirato fez foi legitimar o que ele já tinha controle. Então, ele não ganhou nada mais. Segundo, como eu falei, né? Antes, com as proscrições, com a guerra civil, várias pessoas, todo mundo que fosse resistência ao triunvirato, acabava apoiando o Sexto Pompeu, mandando dinheiro pro Sexto Pompeu, ajudando ele de todas as formas possíveis. E agora, com esse acordo feito, todo mundo começa a voltar ali pro triunvirato, né? O acordo incluiu uma anistia geral para todos os nobres, para todos os soldados, para todo mundo que se debandeou ali pro Pompeu, e acaba que com todo mundo agora tendo anistia, podendo voltar para Roma, podendo voltar para suas províncias de origem, podendo voltar pro Senado, podendo voltar pro poder como um todo, o Sexto Pompeu fica ali na região que ele já dominava, ele vê que prometeram dele ser cônsul, já vai criando uma resistência também, e muito do apoio que ele tinha se esvaziou, como eu disse, porque essa anistia geral fez todo mundo voltar e, de certa forma, ali apequenou o gravitas político do nosso Sexto Pompeu. Mas agora, focando um pouco aqui para finalizar esse episódio, eu quero focar um pouco em uma família específica que aproveitou dessa anistia para voltar. Na verdade, nenhuma família, um personagem específico. Ele é Tibério Cláudio Nero. Vários nomes aí que a gente ouviu: Tibério, Nero, Cláudio, todos vão ser imperadores romanos e todos vão ser descendentes desta figura ímpar que eu vou contar um pouquinho dele aqui. Bom, o Tibério Cláudio Nero, ele ficou famoso aí nesse momento aqui por fazer escolhas erradas atrás de escolhas erradas e conseguir se colocar no lado perdedor das tretas desde o primeiro triunvirato ali, ainda com Júlio César, Pompeu Magno e o Crasso. Então, quando o primeiro triunvirato se formou, o Tibério Cláudio Nero foi oposição ao triunvirato.
Quando o Júlio César atravessou o Rubicão, dando início à Guerra Civil, ele abandonou a oposição e foi se juntar ao Júlio César. Mas aí quando o JC foi assassinado pelos Libertadores, ele vira a casaca de novo e se junta aos Libertadores. Aí o segundo triunvirato vence e ele se junta a Marco Antônio. E aí quando o Lúcio Antônio começa a rebelião que a gente viu no episódio passado, ele se junta ao Lúcio Antônio. Aí depois que o Lúcio Antônio perde a rebelião, não dá certo, ele então foge e vai lá pedir asilo pro Sextus Pompeu e se torna um seguidor dele. Agora, após esse acordo aí, né, do segundo triunvirato com o Sextus Pompeu, o nosso Tibério Cláudio Nero também é anistiado e ele volta então e vai lá puxar o saco de novo do Marco Antônio. O Marco Antônio vai dar um cargo quase sem nenhuma importância ali para ele na cidade de Esparta. Mas algo dá errado ali e ele e a família, composta por o filho também chamado Tibério, futuro imperador romano, da esposa Lívia, futura imperatriz romana, e a Lívia também estava grávida de Germânico, um filhinho aí na barriga. Mas algo dá errado ali na cidade de Esparta, não tem o contexto aqui, difícil achar, mas ele tem que fugir da cidade por alguma razão. Ele e a família fogem ali, parece que a população queria pegar eles vão se esconder numa floresta, começa uma tempestade, cai um raio ali, bota fogo na floresta. Bota fogo, bota fogo! E eles ainda quase morrem no incêndio. São meio que salvos por um milagre, conseguem sair com mínimas queimaduras, mas esse cara, sorte. Bom, depois que ele consegue aí fugir de Esparta com vida, ele então vai se debandear lá pro lado do Otávio Otaviano. E veremos mais sobre isso no episódio que vem. Mas, só para completar aqui, tem aqui, né, que Otávio Otaviano e Tibério Cláudio Nero, a dinastia dos Júlio Cláudio vai se formar. Porque quando o Tibério Cláudio Nero chegar lá em Roma com a Lívia, com ela grávida ainda, o Otávio Otaviano vai se apaixonar por ela por ele, e vai rolar muita coisa, mas a gente vai ver isso no episódio que vem. Porque por hoje é só, fique com a gente e até